Ele foi até a casa dela e descobriu que ela estava morta. Oi, eu sou a Thay. A história de hoje que eu vou contar é a história de caminhoneiro. Você acredita em fantasma, em assombração? Pois é. Esse rapaz, ele conta que o sonho dele foi ser caminhoneiro por conta do pai dele, que já era caminhoneiro. E aí, ele conta que ele escutava várias histórias, né, de assombração, de aparições na estrada que o pai e os amigos contavam, né, todos caminhoneiros. E aí, quando ele foi ser caminhoneiro, né, que ele cresceu e foi ser caminhoneiro, ele era cético, ele não acreditava nessas coisas. Tipo, ele achava que era conversa dos mais velhos para os mais novos ficarem com medo. Até que aconteceu com ele. Uma certa vez, ele andando ali por uma BR, onde tinha um posto de combustível, ele encontrou uma garota nesse posto e os dois ficaram muito amigos. Ele se simpatizava muito com a moça e a moça com ele. Os dois começaram a conversar, começaram a trocar amizades. O nome dela era Maria, ela era uma pessoa muito gente boa. E aí os dois ficaram super amigos. Todas as vezes que ele passava por aquela BR, ele parava naquele posto para os dois conversar. E aí ele contava sobre a vida dele, e quando ele perguntava sobre a vida dela, ela meio que esquivava, mudava o assunto. Aí começava a falar sobre o caminhão e tal. Aí os dois começaram a ficar mais íntimos, ele começou a levar ela pra cabine do caminhão dele, e os dois conversavam, passavam horas. Só que ela nunca falava dela, tipo assim, da família dela, dos amigos dela, nunca falava. A única coisa que ela contou pra ele era que ela morava em uma casinha e que ela cuidava da mãe dela. E ela tinha o sonho de ver o mar. Nesses encontros deles, algumas vezes ele deu carona pra ela até próximo à casa dela. Então ele sabia mais ou menos onde era. E aí, nesse dia específico, tava tendo uma chuva. Era uma chuva muito forte, uma tempestade. E lá onde era esse posto, onde próximo onde essa moça morava, era uma rua de terra, assim, então ficava muito alagado, muito perigoso. Até que os caminhoneiros começaram a avisar ele sobre alagamentos, poças, né, de água, a chuva estava muito forte, falando pra eles a procurarem um lugar seguro pra parar até a tempestade passar. E ele ficou, né, não, eu tenho que chegar no posto pra ver ela, pra ver a Maria e tal. E pisou fundo no caminhão e pau. Daí, ele chegou no posto, chegou lá, ela não tava. E ele tinha o número do celular dela. Ele ligava, 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 não tinha torre, então não conseguia completar a chamada. E aí ele teve a brilhante ideia de ir atrás dela na casa dela pra ver se tava tudo bem. Pois ela morava sozinha com a mãe dela doente, né? Ele ficou preocupado, falou, não, eu sei onde é, eu vou lá. Pegou uma capa de chuva, um lampião e, ó, partiu na bequeira. E aí ele foi atrás da Maria, enfrentando lama, enfrentando chuva, o caralho a quatro, né? Chegou nessa rua de terra, ele seguiu um pouquinho mais pra frente e ele encontrou uma casa. Era uma casa bem velha, que era uns pedaços, bem simples. Ele bateu na porta e depois de um tempinho, uma senhora muito de idade atendeu essa porta. E aí ele pegou e falou assim, oi dona, boa noite, desculpa, né, tá aqui no meio dessa tempestade, mas eu vim pra ver se a Maria tá bem. A velhinha chega e ficou branca. Depois de um tempo ela respondeu, mas que Maria? Aí ele falou, Maria, ele explicou o jeito que a moça era. A velha ficou assombrada, pegou e falou pra ele, a única Maria que tinha aqui era a minha filha, mas a minha filha está morta. Faz 5 anos que a minha filha morreu. E aí ele explicou pra senhora, né, que ele não, que ele tava vendo essa Maria, já tinha 2 meses, que ele via ela sempre, regular ali, né, no posto e tal. Aí a senhora contou pra ele que essa Maria, que era filha dela, ela trabalhava na cidade, né, e ajudava ela em casa. E um certo dia ela foi trabalhar e quando ela tava voltando, tava tendo uma tempestade. O carro que ela estava aquaplanou e ela sofreu um grave acidente e não resistiu. O acidente foi praticamente na frente do posto de combustível onde eles se viam todos os dias. E aí, né, a senhora pegou e falou pra ele também que vários outros caminhoneiros já bateram na casa dela, atrás da Maria, dizendo que tinha visto a Maria, que falaram com a Maria e tal, e realmente era o fantasma da Maria. Ele disse que depois disso ele nunca mais viu a Maria, mas que quando ele passa pelo mesmo local, ele sente a presença dela. E o banco do passageiro, toda vez que ele passa por lá, ele dá uma leve baixada, como se alguém estivesse sentado do lado dele. Bom, essa é a história de hoje. Se vocês gostou, deixa o like. Me segue nas redes sociais, me manda sua história, seu relato, seu conto assombrado, que vai ser uma honra contar aqui. Beijo. Se não me segue, já me segue, cabeçudos.